Olá meninas, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o deserto. Você sabe o que é o deserto? Você já passou por um deserto? Eu tenho muita experiência do deserto. Eu passei por muitos anos no deserto e lá foi um lugar onde o Senhor me moldou. E hoje, se eu sou quem eu sou, foi por conta desse deserto. Foi fácil? Não, foi muito difícil, foi muito doloroso. Afinal de contas, foram mais de 20 anos nesse deserto. Mas eu tô aqui agora para te ajudar a entender, a ter clareza o que é o deserto e como você pode sair desse deserto. O deserto é uma região em que ocorre pouca quantidade de chuva. Em virtude dessa situação climática, a umidade é muito baixa e pouca vegetação se desenvolve. Então, nós entendemos que o deserto é onde quase não tem chuva, né? O deserto é um lugar de pouca vegetação, quer dizer, não se frutifica lá. E o deserto é um lugar onde não se tem desenvolvimento, né? As coisas estão estagnadas, estão paradas, né? Isso que eu li para você está falando sobre o deserto físico, né? Aquele lugar onde a gente olha e é cheio de areia, né? Só tem o sol, de dia é muito quente e à noite é muito frio, né? Então você não tem perspectiva de chegar em algum lugar. Muitas pessoas morrem no deserto. Então, assim, o deserto é um lugar muito difícil. Se você não tiver preparo, você não consegue passar e nem sair de lá. O símbolo do deserto é muito antigo e está relacionado com a busca da realidade. Esta extensão imensa e estéril em que as paisagens aparentemente se repetem é o local ideal para um encontro com o interior de cada ser humano. Então, quer dizer, nós vemos aqui que o deserto é um local onde, né, nós temos a miragem, né, um local onde parece que as paisagens ficam se repetindo, quer dizer, você está presa naquilo ali, né, vivendo aquela situação, e muitas das vezes parece que aquela situação está voltando e voltando e voltando. Nos textos bíblicos encontramos a palavra Midabar, traduzida como deserto. A palavra hebraica dabar é construída a partir da raiz D, B e R, cujo verbo significa falar. A palavra hebraica Midabar, traduzida como deserto, é na verdade o lugar da palavra, o lugar onde a palavra de Deus, a Bíblia, foi comunicada a Israel. Então, nós conseguimos entender aqui que na Bíblia se fala muito do deserto, que o deserto foi um lugar usado para que Deus viesse falar com o seu povo. Poxa, mas por que o deserto? Vamos entender? O deserto é uma obra de Deus, para onde ele dirige os seus eleitos. Podemos cair na tentação de querer entender esta rica experiência de Deus como uma punição divina, o que não corresponde à realidade, pois se Deus atraiu os seus para o deserto é porque deseja que mergulhem em sua intimidade. Então, o que acontece? Quando Deus te leva para o deserto, é porque Deus quer que você mergulhe numa intimidade com Ele. Por quê? Porque no deserto não tem nada. No deserto, como eu disse, você pode morrer. No deserto, você não tem outras coisas para se distrair. No deserto, você está focado naquela situação. Como é que você vai sair daquilo ali? Então, é onde você entra em intimidade com Deus, onde você busca, né, mais a face dele, busca conhecer, busca entender quem é Deus, né? E o que Jesus fala sobre o deserto? Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, Números 14, 32. Ou ainda a transformação inversa, ou seja, da vida ou da região após a restauração. O deserto é um lugar solitário, um lugar solitário, se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, Isaías 35:1. Então, o que acontece? Lá no deserto, né, aqui onde Jesus fala, ou você vai cair, né, como cadáver, ou vai acontecer uma restauração. Agora depende de você, depende do seu posicionamento. Por que, Andresa, você está falando isso? Vamos lembrar do povo de Israel? O povo de Israel, muitos morreram no deserto, né? Por que muitos morreram no deserto? O tempo que eles tinham para ficar no deserto era apenas 40 dias, mas por causa da sua desobediência, por causa da sua murmuração,
por causa, né, de não querer se posicionar segundo a vontade de Deus, eles ficaram 40 anos. Então entenda, de 40 dias para 40 anos, olha a diferença. Saiba que enquanto a bênção não chega, você está sendo provado. O deserto é para forjar o seu caráter. O povo de Israel morreu no deserto porque, diante das adversidades, só sabia murmurar. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei este má congregação que murmura contra mim? Então aqui fez a pergunta, né? Até quando esse povo vai sofrer? Até quando esse povo vai morrer? Por quê? Porque o povo só sabia murmurar, o povo não sabia tirar proveito daquilo ali, não sabia entender que aquele tempo que eles estavam passando por aquele momento difícil era um momento de busca da face de Deus. Não, eles começaram a dar as costas para Deus. Jesus foi tentado no deserto e estava 40 dias e 40 noites de jejum. E resistiu à tentação. Ele estava com fome. Ele sabia que ele era o Rei dos Reis. Ele sabia que o Pai lhe daria ordem aos anjos para o livrar. Mas, mesmo assim, ele não abriu mão, né? Ele não cedeu. E agora, você, sabendo de tudo isso, né? Às vezes você abre mão da promessa por não querer esperar, por não querer abrir mão de algo. E aí, como o povo de Israel, que era para ficar 40 dias, acabou ficando 40 anos e muitos morreram no deserto. Então, entenda, esse deserto não é para te matar, esse deserto é para te treinar, é para te moldar, esse deserto é para te fortalecer. Então não reclame, não murmure. O povo de Israel tinha uma estratégia. Durante o dia se protegia do sol e durante a noite eles avançavam. Você se prostrou, se entregou nesse seu deserto? Ou você está buscando em Deus alguma estratégia, um posicionamento e uma ação para sair desse deserto? Então, assim, agora é o momento de você refletir. Essa luta, esse deserto que você está passando, pode ser uma doença, pode ser uma crise, pode ser uma falta de trabalho, pode ser algum problema na família, pode ser tantas coisas esse deserto, pode ser um esfriamento, né, com o Senhor. Mas o que você tem feito para que você venha sair desse deserto? Não se prostre, não fique como o povo de Israel ali, né? Passando do tempo, porque todo deserto tem um tempo determinado, entendeu? Mas depende de você. Você tem que fazer desse deserto algo para você crescer, para você sair, e não para que você venha morrer nesse deserto. Então preste atenção, Deus está querendo que você aprenda nesse deserto. Deus está querendo te dar força, Deus está querendo te moldar, Deus está querendo te transformar com essa experiência que você está passando. Então olhe para essa dificuldade dessa forma, como uma experiência, e não como uma prova para te derrotar, para te matar, entende? Jesus te ama e Ele quer você cada vez mais forte. Esse deserto é para te fortalecer. Então creia, em nome de Jesus.